Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Simone do canal Isolados na Cozinha e hoje a nossa receita será de empadão de frango com creme de palmito. Nós vamos utilizar 200 gramas de gordura vegetal, 200 gramas de manteiga sem sal, 5 gemas, uma colher rasa de sal, 7 xícaras de farinha de trigo, 100 ml de água gelada. Então, esse é o recheio de frango e palmito que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, primeiro nós vamos acrescentar aqui toda a farinha, as 7 xícaras. Acrescentar o sal. Aí nós vamos colocar a gordura vegetal e a manteiga. Nós vamos formar aqui uma farofa com a ponta dos dedos. Agora é mão na massa, pessoal. Então, nós estamos misturando para fazer essa farofa. E o que dá crocância na massa e ela desmanchar na sua boca é a gordura vegetal. Você pode até substituir a margarina pela manteiga, mas o que dá crocância é a gordura vegetal. Então, pessoal, já virou uma farofinha aqui, ó, como vocês podem ver. Nós vamos acrescentar agora as 5 gemas. Vamos misturar. Agora nós vamos acrescentar a água gelada. E nós vamos mexer até dar o ponto. E aí eu mostro pra vocês como ficou a massa no final. Vocês estão vendo aqui eu mexendo? Parece que ela vai dar errado, mas não vai dar não, gente. Continua aqui agregando os ingredientes. Esse é o ponto da massa. Ela vai ficar um pouco assim quebradiça, porque ela é uma massa que desmancha na boca, né? E nós vamos colocar agora o papel filme e vamos colocar na geladeira por 20 minutos para preparar agora o recheio. Então, aqui a gente vai envelopar ela no papel filme e deixar a massa gelada por 20 minutos, depois vamos abrir no rolo. Após 15 minutos de pressão, a gente tira aqui o vapor e aí para poder desfiar o frango é só chacoalhar. E aí seu frango, ó, ele começa a ficar desfiadinho, ó. Ó. Então agora nós vamos fazer a base da empada. Então, primeiro, vou colocar um fio de azeite com 20 gramas de manteiga sem sal. Mas se você quiser, pode não tiver manteiga, pode usar a margarina. A gente vai acrescentar a cebola para ela dar uma leve dourada. O alho. Então, nós vamos acrescentar agora o palmito picado. Agora, vamos acrescentar salsinha e cebolinha. Aqui eu coloquei 4 colheres de sopa. Sal e pimenta. Uma colher de chá de cada. Nós vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite sem soro. Então, pessoal, para quem gosta só de empada de palmito, a base do palmito ela já está pronta. Mas a nossa base ela é palmito e frango. Então agora eu vou acrescentar o frango, que a gente já mostrou para vocês como deixar ele desfiado assim na panela de pressão. Nós vamos deixar aqui apurar um pouquinho, em torno de 5 minutinhos, e aí já tá pronta a nossa base de palmito. Só dar uma secada aqui. Então, o ponto da massa, da base de palmito com frango é assim. Você não pode deixar muito seco, porque quando você desligar ainda vai dar uma secada. Após 20 minutos de geladeira, eu vou cortar a nossa massa.
Não precisa polvilhar. E nós vamos abrir no rolo. O tamanho da nossa assadeira. Se você não tiver uma assadeira, você pode fazer também no Marinex. Deixa eu dar uma medida. Então, vamos tentar essa técnica aqui. Vamos enrolar ela no rolo. Não há necessidade de untar a sua forma, porque nós já temos uma base de gordura. Então, nós vamos acondicionar aqui a massa e vamos acertar. Então, a gente vai colocar aqui na forma. Aí, depois vai falar, e essa massinha que vai sobrar? Nós vamos utilizar para decorar a nossa... Nós vamos utilizar para decorar este empadão. Se você perceber que a sua massa tá um pouco fininha, é só agregar mais um pedacinho, ó. E juntar na massa, ó. Então, fica sempre um pouquinho a mais do que a sua forma. Porque facilita na hora de grudar. E aí, pra ela não subir a massa, nós vamos fazer uns furinhos. Tá bom? Agora, nós vamos acrescentar o recheio. Então, nós vamos colocar bastante recheio. Então, ele não tá totalmente seco, ele tem que estar molhadinho. E agora, nós vamos colocar umas azeitonas. Se você tiver a verde, você põe a verde. Se você não tiver a verde, você pode pôr a preta. Então, após acrescentar a azeitona, vamos fazer a massa para cobrir. Após enrolar a massa, a gente desliza ela assim. Vamos cortar. Na verdade, eu vou usar esse restante para decorar a massa com tirinhas. E essa daqui nós vamos fazer empadas individuais. Agora, vamos pincelar com uma gema e colocar no forno a 180 graus por 25 minutos. Enquanto tá dourando o empadão, nós vamos fazer empadas em formas menores. Se você não conhece, nós temos essas forminhas descartáveis de empada, mas se você não tiver, você pode usar a forminha normal. É que essa daqui é muito mais simples, porque para você vender já fica pronta dentro da forminha e é uma forma prática aí para não ficar lavando aquele tantão de forminha. Então, para fazer empadinha, você coloca um pedacinho de massa e vai puxando ela para cima, ó. A massa ela vai se acomodando aí na sua forminha. É um jeito de você fazer a empada aí mais rápido. Agora é só rechear. Então, aqui eu vou fazer uma bolinha. Vou amassando com a palma da mão, ó. Sempre do meio pra ponta. E a gente cobre aqui a empadinha. Tira aqui o excesso. Depois a gente dá uma ajeitadinha nela assim, com o dedo. Então, eu vou fazer com o restante da massa e depois eu mostro pra vocês o resultado. Então, deram 15 empadas individuais. O empadão de frango já assou, eu vou só esperar esfriar para desenformar e aí eu venho mostrar para vocês. Pessoal, como sobrou um pouquinho de massa, eu fiz uns pastéisinhos aqui de queijo e presunto, que eu vou assar também. Então, pessoal, a nossa receita rendeu um empadão. Lembrando que a minha forma tem 24 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de altura.
renderam 15 empadinhas e com o restante da massa eu fiz aqui 12 pastéisinhos de queijo e presunto. Vamos ver como é que ficou? Então a massa, ela tá bem quebradiça, que na verdade a intenção desse empadão é isso mesmo, que ela fique mais quebradiça. Olha isso, pessoal. E agora eu vou partir a empadinha para vocês verem que ela ficou com a massa também bem quebradiça e olha esse recheio. Pessoal, para congelar essa empadinha, você vai desenformar, colocar elas num saquinho de congelar e ela dura aí no freezer por 30 dias. Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o seu like e acompanhar e se inscrever no nosso canal Isolados na Cozinha. Até a próxima!